Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas. Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Estamos aqui lendo um trecho de uma comunicação do Espírito Santo Agostinho, dada no ano de 1862, na qual ele nos fala sobre os mundos regeneradores, que é um dos temas da nossa palestra, ou melhor dizendo, do nosso programa Ponto de Vista, que hoje completa a 100ª edição. Completamos hoje com este programa 100 episódios da nossa série aqui Ponto de Vista, em que temos trazido as nossas reflexões a partir desses ensinamentos que os Espiritismos nos transmitiram por intermédios desses médiuns notáveis que fizeram parte dessa equipe extraordinária daqueles que receberam uma missão do Cristo de trazer à Terra o Consolador prometido. E essas instruções, essas comunicações, toda essa informação tão importante que nos chegou do mundo espiritual, nos incentiva muito em nossa caminhada. E é por isso que estamos neste período aqui do nosso programa, fazendo as reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz essa grande síntese entre o ensinamento dos Espíritos e a mensagem inesquecível de Jesus. Nesta comunicação que hoje nós vamos abordar aqui no programa, nós vamos trazer algumas das ideias que Santo Agostinho trouxe sobre a sua visão sobre esses mundos regeneradores. Esse mundo que nós aguardamos que a Terra se torne no futuro. Muitos imaginam que isso está acontecendo nesse momento, outros imaginam que isso ainda vai demorar algum tempo. Eu mesmo imagino que esse processo, até chegarmos a nos tornarmos esse mundo de regeneração, ainda vai consumir da gente bastante tempo, vai exigir de nós muita aprendizagem ainda, face às grandes necessidades que todos nós apresentamos ainda aqui, estando reencarnados neste mundo maravilhoso que chamamos Terra. Mas vamos ver o que Santo Agostinho então nos ensinou sobre esses mundos regeneradores. Ele nos diz que esses mundos regeneradores é o mundo intermediário entre mundos de provas e mundos felizes, ou mundos de provas e expiações, que é a categoria que a Terra se encontra atualmente, para um dia se tornar esses mundos felizes. Entre esses dois extremos nós vamos ter os mundos regeneradores. E esses mundos, eles são muito mais felizes, muito melhores, vamos dizer assim, do que é um mundo de provas e expiações como a Terra está hoje. E por quê, né? Porque a grande maioria dos habitantes desses mundos regeneradores são de almas arrependidas. Não são de espíritos que nunca erraram, mas são espíritos que já não querem mais errar, são aqueles que desejam realmente acertar, que se conscientizaram dos seus erros. Essas informações que ele nos traz, elas são importantes porque elas vão nos ajudar a entender. As pessoas que habitarão essa terra do futuro, quando ela se tornar um mundo regenerador, qual a natureza dessas pessoas? São as pessoas que erram e justificam os seus erros? Ou são as pessoas que, apesar de terem errado, reconhecem que precisavam ter agido de uma melhor forma e que desejam agir de uma forma mais acertada? É por isso que compreender essa descrição dele nos ajuda a entender, né, se nós estaremos aptos a esse novo mundo
para a qual a Terra se destina a ser no futuro. Muitas pessoas, às vezes, nos seus discursos, fazem até ameaças, né? Como se qualquer pessoa fosse banida da Terra em função dessa mudança, dessa grande transição que nós estamos vivenciando. Mas por aqui nós vamos observar, né? Quais são as características das pessoas que vão habitar a Terra do futuro. Os que não vão habitar vão para onde? Vão para mundos compatíveis com o seu estágio evolutivo. Se ainda são muito apegados à materialidade e são muito ainda apegados às paixões, irão para mundos como a Terra ainda é. Mundos em que as paixões predominam e que o apego à materialidade ainda é a norma dos seus habitantes. Mas vamos voltar aqui às considerações que Santo Agostinho deu nessa instrução que ele passou, que é a penúltima desse capítulo que nós estamos agora analisando, que é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Bem, ele diz que nesses mundos regeneradores a humanidade ainda está sujeita às sensações que a matéria determina. Ela ainda vai ter desejos, vai ter ainda as consequências e sensações próprias da vida material. Então isso nos mostra que não será uma vida totalmente espiritual. Nós ainda teremos um corpo físico, ainda teremos um corpo sujeito a um nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e finalmente morte. Porém, neste mundo já não existe mais o domínio das paixões desordenadas, como a gente observa na Terra. Como muitas pessoas ainda, apesar de super civilizadas, entre aspas, apesar de terem o verniz da cultura, elas têm atitudes, comportamentos que são muitas vezes guiados por essas paixões desordenadas. Nesses mundos não há o orgulho endurecendo o coração. E é o que nós observamos muitas vezes aqui na Terra, pessoas com atitudes muito extremas em razão do seu orgulho, orgulho de raça, orgulho de nacionalidade, orgulho de família, orgulho de status social, orgulho de títulos acadêmicos, pessoas que acreditam que por isso elas devem ser insensíveis aos outros, ser insensíveis aos outros seres que habitam o planeta. Uma das características também que está ausente desses mundos regeneradores é a inveja que tortura. Ninguém sente inveja das outras pessoas nesses mundos regeneradores, diferentes do que acontece aqui na Terra, quando muitas vezes alguém que brilha um pouco mais desperta ali a inveja ou incomoda as outras pessoas, porque essa pessoa está usufruindo de uma situação, está experienciando um momento da sua vida diferente. Nesses mundos também não existe o ódio que asfixia, o ódio que impede a vida, que atrapalha o desenvolvimento dos outros. Todas essas paixões aqui, orgulho, inveja e ódio, ainda é algo que nós observamos predominar sobre os corações de muitas pessoas no mundo, caracterizando bem aqui o estado de espíritos ainda necessitados de um mundo de provas e expiações. Mas nesses mundos regeneradores que estamos nos preparando para um dia nos tornarmos parte desse mundo, né? O amor é a palavra que dita o comportamento das pessoas. Santo Agostinho diz, inclusive, que ele está inscrito nas frontes, quer dizer, a expressão das pessoas é uma expressão amorosa, é uma atitude de compaixão para com o outro, de boa vontade, de uma atitude positiva em relação ao próximo. A equidade perfeita regula as relações sociais, algo que nós não observamos aqui na Terra. E observe que ele usou um termo muito apropriado, ele não falou de igualdade, ele falou de equidade. Ou seja, dar a cada um o necessário e não necessariamente exatamente igual. Dar a cada um o seu direito para que ele possa se desenvolver ao máximo e não simplesmente repartir tudo por igual. Dar àquele que necessita mais para que ele possa se desenvolver. Aquele que já é suficientemente desenvolvido não precisa receber mais para que se desenvolva. Essa ideia de equidade, então, nos mostra que nós estamos muito longe ainda de compreender as necessidades individuais, já que nós não praticamos essa equidade aqui na Terra. Nós queremos muitas vezes que os direitos sejam matematicamente iguais para todos, que as obrigações sejam exatamente iguais, mas há diferenças importantes entre as pessoas. Há necessidades diferentes em razão de vários fatores que interferem
na existência de uma pessoa. Então aqui nós ainda não alcançamos esse estágio ainda que é próprio desses mundos regeneradores. E ele nos diz também, Santo Agostinho, que Deus é o alvo para o qual todos os seres se dirigem, mas não é um Deus particular de religiões, sempre lembrando que quando os Espíritos falam da divindade, ele não está falando de uma divindade específica de um povo. Eles estavam falando da inteligência suprema, daquele que é amor, que é justiça perfeita, que é aquele ser que está longe ainda de nós entendermos, porque muitas vezes nós imaginamos Deus com os nossos sentimentos, como por exemplo um Deus que tem fúria, um Deus que se vinga da sua criação. Não é essa divindade que os habitantes de um mundo regenerador buscam, mas sim essa fonte eterna de justiça, de amor, de sabedoria, esse ser onisciente, onipresente, operante na sua obra, mas que dá ao ser o livre-arbítrio para fazer escolhas até que um dia entenda o caminho que é o caminho da paz e da harmonia. Ele também nos diz, Santo Agostinho, que esses mundos regeneradores, eles ainda não são os mundos realmente felizes. Há um estágio ainda maior de felicidade. Nesses mundos regeneradores, o que nós temos é a aurora da felicidade, ou seja, o começo, como no amanhecer de um novo dia. Esses mundos felizes, para nós, já seria algo muito fora do comum. Nós que vivemos num mundo que, apesar das suas grandes belezas, das grandes maravilhas que ele tem, em função das nossas ações, acabamos tornando esse mundo um lugar muitas vezes triste, infeliz, para seres humanos e outros seres que habitam aqui. Mas esses mundos regeneradores, para nós, já seriam considerados, então, mundos de uma vivência de felicidade, muito além daquela que nós estamos habituados. Os habitantes dos mundos felizes ainda são pessoas encarnadas em corpos físicos, ainda há o homem carnal, e nesses mundos há ainda vicissitudes. Ainda haverão ali doenças, existirão ali ainda impedimentos, haverá ali ainda sofrimento de alguma natureza. Mas ali serão sempre o quê? Provas. Serão sempre experiências para desenvolver a inteligência, a competência, a capacidade do espírito. E não como expiações, consequências de erros, consequências de atos contrários às leis divinas que levam o indivíduo ao sofrimento. Nesses mundos, então, ainda há muito trabalho a se fazer, mas sempre para que possamos avançar e não simplesmente para aprendermos aquilo que não aprendemos ainda. Esses mundos são bem mais felizes que a Terra, porque neles o homem é menos absorvido pelas coisas materiais. Ele não tem aquele apego como nós somos, às vezes, até obrigados aqui na Terra a termos compromisso com tantas atividades materiais. Aqui no mundo, para a gente se manter, a gente tem que trabalhar longas horas, nós temos que ter grandes cuidados com as nossas condições de vida, habitação, preparo de alimento, higiene pessoal. Nesses mundos regeneradores, nós temos mais tempo a nos dedicarmos ao aprimoramento das nossas qualidades, das nossas virtudes, ao desenvolvimento do nosso intelecto, à prática de ações realmente que engrandeçam a nossa inteligência e a nossa sensibilidade. E nesses mundos, a nossa percepção de futuro ela é muito mais otimista, ela é muito mais feliz, ela não traz as incertezas que o mundo material nos traz. E alguém que é habitante desses mundos regeneradores, quando desencarna, porque lá também há a morte, também há o término da vida corporal, o espírito chega na vida espiritual numa condição muito melhor do que acontece aqui na Terra. Eles sentem grandes alegrias quando partem para a vida espiritual. Aqui, quando nós partimos para a vida espiritual, há muito pesar, há muita tristeza, há muita dor, porque por muitas décadas, séculos, milênios fomos ensinados a ver a morte como algo negativo, incompreensível, como se fosse algo que não fizesse parte da natureza. Esquecemos que a morte é parte do processo de renascer. Como reencarnar, como recomeçar na matéria, sujeita à degradação, à deterioração por leis da própria matéria, que são leis divinas também. Como reconquistar uma nova vida se nós
não tivermos o momento que deixamos uma vida anterior. Então, para o homem que é habitante do mundo de regeneração, a morte não tem esse peso, essa tristeza. E quando ele chega no mundo espiritual, o seu perispírito, o seu corpo espiritual é muito mais leve. E ele vive uma realidade diferente dos desencarnados aqui da Terra. Santo Agostinho diz assim, olha, sobre o desencarnado nesses mundos regeneradores. Aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade. É o estado de espírito daqueles que partem da vida material para a vida espiritual nesses mundos de regeneração. Porém, nesses mundos, ainda o homem é falível, ele pode cometer erros. E é ali que ele pode, às vezes, se comprometer e ser levado a voltar a viver num mundo de prova e expiação como a Terra. E que tipo de erro poderia ser esse, né? Seria o espírito não avançar. Ele coloca dessa forma, Santo Agostinho, que não avançar é recuar. Estar no mundo desses, de regeneração, apenas para usufruir de bem-estar, significa estar parado. E estar parado, na lógica do espírito, na evolução, significa atraso. Significa que ele precisa de experiências mais intensas, por isso que volta para os mundos de provas e expiações. Por isso que se nós quisermos sermos habitantes desse mundo de regeneração, para a categoria para a qual a Terra se prepara para se tornar, não sabemos quando será, mas para que estejamos nele, precisamos ter essa ideia de que precisamos estar trabalhando sempre pelo nosso progresso e pelo progresso dos seres que compartilham conosco a existência. Nessa mensagem, Santo Agostinho fala algo que nos deixa assim intrigados, meditando. Por que ele usou essa expressão? Olha, ele colocou dessa forma, quando ele falou sobre o espírito habitante desse mundo de regeneração ser falível. Ele colocou assim, olha, o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Que espírito do mal será que é esse que ele está falando? Será que ele está se referindo a essa ideia que nós aqui durante tantos séculos cultivamos no mundo ocidental sob a influência do cristianismo, da existência de um adversário de Deus? Ou o espírito que ele está se referindo seria num sentido mais figurado, dizendo que a influência da imperfeição, da ignorância, está ainda agindo sobre o homem? Ele coloca dessa forma, provavelmente influenciado ainda por suas crenças, influenciado ainda pela sua compreensão, como alguém que tinha vivenciado quando cristão no século IV, como alguém, ou século III, como alguém que ainda acreditava na existência desse espírito do mal, que muitos chamam de Satanás, Lúcifer, ou ele nos traz isso apenas como uma alegoria? Muito provavelmente ele está usando essa ideia como uma alegoria, ao dizer, né, que o espírito do mal tem influência sobre o homem, do mundo de regeneração, quer dizer, ele ainda não é conhecedor completo das leis de Deus, ele não conhece essas leis completamente, então ele ainda é sujeito, em razão da sua ignorância, criar atrasos na sua evolução. E isso, naturalmente, vai representar para ele a necessidade de um aprendizado. Ele, no final dessa comunicação, ele recomenda que nós peçamos a Deus, né, pedir para que dessa vida pudéssemos passar a um outro mundo mais feliz que a Terra. Né? Nós sabemos que esse nosso pedido não vai ter um efeito assim prático, porque se nós não mudarmos em nós algo, se nós não nos tornarmos merecedores, não iremos nem para a Terra regenerada do amanhã, nem para um outro mundo regenerador. Nós estaremos ainda necessitados dessa experiência. Mas podemos pedir a Deus o quê? A força, a determinação para que nós nos tornemos cada vez mais aptos a vivermos nesse mundo, a merecermos esse mundo de regeneração que a Terra vem lentamente se transformando. E na última comunicação desse capítulo que nós vamos encerrar hoje, que é uma comunicação que Santo Agostinho também trouxe ali em 1862, ele diz que o progresso é uma das leis da natureza.
Quando nós falamos sobre tudo isso, né, dessas longas aí transições que os planetas sofrem, todas essas transformações, toda essa mudança que o mundo vai, desde o mundo primitivo, totalmente material, para um mundo de provas e expiações, para se tornar um mundo regenerador e somente no futuro se tornar um mundo celeste, um mundo divino, todo esse longo processo é resultado da lei de progresso, que está como uma das leis da natureza. A visão que nós no Espiritismo temos sobre as leis naturais é que elas são para levar os seres à perfeição. É diferente da compreensão que o cientista materialista tem sobre as leis da natureza. Na ciência não há essa ideia de alcançar a perfeição, de aprimoramento com uma intenção. No Espiritismo, por ser uma ciência com muitos elementos que foram revelados pelos espíritos, nós entendemos que a natureza é um grande processo que vem de aprimoramento, de transformação. E aprendemos que a destruição faz parte desse processo de aprimoramento, faz parte dessa transformação que os seres, a matéria, passa para que um dia alcance a perfeição. Santo Agostinho diz assim, olha, tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. Ou seja, tudo está em permanente transformação para que um dia alcance a perfeição, para que um dia alcance um estágio completamente diferente desse que nós conhecemos. Ele diz que os seres vivos e os mundos estão nesse longo processo, nessa longa caminhada para alcançarmos a perfeição. E ao concluir essas ideias, Santo Agostinho vai dizer que essa ideia de que tudo que existe foi criado por Deus para que alcance a perfeição é uma ideia grandiosa e digna de um grande Criador. Diferente daquele pensamento tão estreito, tão identificado com as nossas emoções tão ainda primitivas, de achar que algo da criação divina deva ser destruído, deva ser aniquilado. Nós, por muito tempo, influenciados pela nossa forma, muitas vezes vingativa, destrutiva, de encarar aquele que é contrário a nós, que é contrário às nossas ideias, aquele que não corresponde ao nosso ideal, nós imaginamos que ele deveria ser descartado. E isso foi ensinado como parte de princípios religiosos em muitas religiões, em muitos meios. Mas hoje nós entendemos que tudo que existe, tudo, está em um grande processo de transformação, de aprimoramento, porque Deus, sendo profundamente amoroso com a sua criação, não poderia, deixar que algo se perdesse. Por isso que na visão do Espiritismo, absolutamente ninguém se perderá. Nem o ser humano mais perverso. E olha que a gente toma conhecimento de cada história triste, lamentável, de condutas tão infelizes que as pessoas praticam, e mesmo essas pessoas estão destinadas a um dia a oferecerem o melhor que um ser humano pode oferecer. Mesmo elas um dia passarão por provas, expiações e se tornarão espíritos amorosos, espíritos benevolentes, espíritos participantes dessa criação divina. E ele nos leva à reflexão, então, de que por que a solicitude divina estaria focada apenas na Terra, que é um grão de areia considerando essa vastidão que é o universo ou os universos? Por que a humanidade estaria somente aqui? A criação divina é muito mais ampla, é muito maior. E aí alguns até pensam, por que hoje nós ainda não podemos ter esse contato mais intenso com essas outras civilizações, com essa outra humanidade? Já que os espíritos superiores consideram que, independente do planeta que nós venhamos a morar, somos todos partes de uma grande humanidade. Por quê? Embora possamos ter até corpos relativamente diferentes sob algum aspecto fisiológico, anatômico, já que cada planeta tem condições físicas diferentes, os espíritos são sempre o mesmo. Um habitante de uma outra galáxia, de um outro mundo muito distante de nós, é um espírito, assim como nós somos. Por isso que nós podemos reencarnar nesses mundos mais adiantados ou mais atrasados, porque a natureza espiritual de todos os seres inteligentes é a mesma. Não existem diferenças entre os seres espirituais.
diferente de muitas tradições religiosas ou espiritualistas, né, que dizem que existem outros seres de outras naturezas, no universo, segundo o ensinamento dos espíritos, existe uma tríade que é Deus, a inteligência suprema, o espírito, a criação inteligente de Deus, e a matéria. Tudo que não é Deus e não é matéria é espírito. Portanto, todos nós somos iguais na nossa essência. Não existem outras divindades, não existem anjos, não existem demônios, não existem outros seres, não existem forças inteligentes que não seja Deus e o Espírito ou os Espíritos. Nós todos fazemos parte, então, dessa grande humanidade que preenche esses mundos inumeráveis e infinitos. E, concluindo a sua comunicação, Santo Agostinho vai dizer que a Terra já foi um mundo primitivo, já passou por estágios iniciais da sua evolução, e ela ainda é um mundo de provas e expiações, mas que está numa grande e importante fase de transição para um dia nos tornarmos esse mundo regenerador. Quando será? Vai depender exclusivamente de nós. Dependerá das nossas mudanças, das nossas transformações. E quem sabe nós já possamos desde já viver nesse mundo regenerador. Porque afinal de contas falamos num dos últimos programas nossos que as moradas podem não ser somente os mundos, mas podem ser também o nosso estado interior. Pode ser a nossa consciência, já que, segundo Jesus, o reino dos céus está dentro de nós. Cabe a nós desenvolvê-lo, nós tornarmos o nosso mundo particular um mundo de paz, de harmonia, de felicidade. E apesar dos outros, do lado de fora, poderem criar problemas, dificuldades, dependerá sempre da gente tornar essas experiências uma oportunidade de crescimento e nunca de retrocesso, nunca de paralisação. Então eu convido a todos neste instante para a nossa prece em agradecimento a Deus pela bênção da vida e rogando ao Pai que nos abençoe e nos ampare, bem como os nossos irmãos que nos acompanham, que possam todos receber, Senhor, o auxílio, o amparo de que mais necessitam. E a nossa prece, Senhor, pedindo que mais pessoas possam se sentir conscientizadas, esclarecidas, iluminadas por essa ideia de que nós não somos seres destinados apenas a essa experiência tão efêmera, tão pequena, tão passageira. Que todos somos seres espirituais numa longa e intensa jornada de aprendizado e crescimento. Possamos renovar as nossas consciências, Senhor. Que mais e mais pessoas possam ser despertas para o conhecimento espiritual da vida. E que esse conhecimento possa ser traduzido por nós em ações de paz, de harmonia, de entendimento e de compreensão. Pelos nossos irmãos todos que passam por provas desafiadoras, por expiações em que grandes dívidas são cobradas no passado, que todos possam encontrar, Senhor, o alívio nessas horas de angústia, de sofrimento, que possam ter boas resoluções, que possam transformar esse momento de dor e sofrimento em momento de elevação. E que possamos todos caminhar para a paz, para a harmonia, para a união. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, queria convidá-los também para conhecer o site do canal Espiritualidade. Agora nós temos aqui o nosso site que você pode participar aqui da nossa comunidade em espiritualidade. Aqui nós temos uma área interessante, olha, para você encontrar o site, você digita lá na barra aqui do navegador, espiritualidade.com.br, e você vai ser direcionado ao site. E aqui tem Faça Parte. Você vem aqui, clica aqui, olha, e
tem aqui o convite para você se juntar a essa comunidade do Espiritualidade. E continue acompanhando aqui a nossa programação no canal, acompanhe também as nossas outras atividades aí de divulgação da doutrina espírita, e que todos tenhamos muita paz, muita alegria em nossos corações e muita força para vencermos aí os desafios da vida. Um grande abraço a todos e até a próxima.